E aí galera da Uralíngua, aqui é o Fabrício Carrara de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver a diferença novamente entre três palavras muito importantes, muito usadas em inglês, que são as palavrinhas smart, clever e intelligent. Então vamos lá pro vídeo. Mas bom, voltando aqui, né, afinal qual que é a diferença entre essas três palavras? Essa confusão é muito comum porque muitas vezes a gente pode traduzir as três em português como inteligente, esperto, uma pessoa capaz, mas elas têm algumas nuances que são específicas de cada uma delas. Então vamos começar aqui direto com a palavrinha clever, que, como eu disse, né, a gente pode traduzir ela como inteligente, esperto, capaz, né, falando sobre uma pessoa, falando sobre também um pensamento, sobre uma ideia, e ela é principalmente usada no inglês britânico, ou seja, Reino Unido, Inglaterra, lá para aqueles lados, mas também pode ser usada nos Estados Unidos, é claro, mas ela é um pouco mais forte no Reino Unido. E ela indica essa capacidade de alguém resolver algum problema sem ajuda, né? Uma pessoa esperta, capaz. Mas ela também pode ter um sentido mais negativo, né? Algo como um espertinho, malandro, que fez com uma conotação um pouco mais irônica, um pouco mais negativa. Mas vamos começar a ver alguns exemplos aqui com essa palavra clever. Então, primeiro, Lucy has always been very clever. She's the best in class. A Lucy sempre foi muito esperta, muito inteligente. Ela é a melhor na nossa classe, né, na classe aqui em geral. Então aqui a gente não está falando no sentido negativo, está falando no sentido realmente positivo. Ela é a mais inteligente aí dessa classe, dessa sala de aula. Outro exemplo, Rick is very clever at geography. Então, o Rick é muito inteligente em geografia, ele é muito bom em geografia. Novamente, passando a ideia de alguma coisa positiva, alguma coisa boa. Mas, como eu disse, você também pode usar num sentido mais irônico, mais negativo. Você pode dizer, that was a clever trick. Então, esse foi um truque espertinho, foi um truque meio malandro. Aqui você está falando, esse truque, né, essa coisa que você fez foi uma coisa esperta. Mas você não acha que a pessoa que fez isso é inteligente? É um sentido, é uma conotação, na verdade, mais negativa, né? Que você pegou alguém, né, fez alguma pegadinha, fez algum truque, que a pessoa caiu naquela coisa, foi algo espertinho, mas não necessariamente inteligente. Mas vamos agora para a segunda palavra, que é smart, que ela também tem esse sentido de inteligente, esperto, mas ela tem algumas nuances a mais. Ela pode ser usada no sentido de uma roupa elegante também, e também se pode usar muito para produtos eletrônicos, né? Smart TV, smartphone, né? Dizendo alguma coisa moderna, nesse sentido, né? Algo mais moderno. E ela é principalmente usada nos Estados Unidos, também é usada na Inglaterra, no Reino Unido sem problema nenhum, mas ela é mais forte nos Estados Unidos, né? Então, alguma coisa que um britânico diria que alguma pessoa é clever, talvez um americano diria que ela é smart. Já no Reino Unido, usar esse smart, apesar de ser usado para pessoas, é menos comum. É mais comum nesse sentido que eu falei, de uma roupa elegante ou de aparelhos eletrônicos também. E assim como clever, ela também pode ter esse sentido mais negativo, de algo espertinho, malandro, algo que não necessariamente é tão bom. Então vamos ver alguns exemplos aqui. My dog is very smart. I already taught him to sit. Então o meu cachorro é muito esperto, muito inteligente. Eu já ensinei ele a sentar. Então, novamente, um sentido positivo, um sentido bacana, legal. Mas como eu disse, também pode ser usado para roupas elegantes. Então, I need a smart suit for my presentation. Eu preciso de um terno elegante para a minha apresentação, de um traje elegante, um terno elegante para a minha apresentação. E também pode ser usado nesse sentido mais negativo, como eu mencionei. Então, don't give me any of your smart answers. Não me dê nenhuma das suas respostas espertinhas. Então aqui não é um sentido de alguma coisa inteligente, né? É essa resposta espertinha, malandra, né? Que tentando fazer a pessoa cair numa pegadinha. Pode ser até algo meio arrogante, dependendo do sentido, né? Então você vai saber pelo contexto. E vamos lá finalmente para a terceira palavra, que é intelligent, que essa é a mais fácil, é um cognato, né, com o português. Só presta atenção na maneira de escrever ela, que é um pouquinho diferente, né, com dois L's, mas é um cognato, então é muito fácil. E ela é a mais formal das três, então é usada em contextos um pouco mais
formais, um pouco menos na fala, e ela não vai ter esse sentido negativo, essa conotação negativa, assim como as outras, assim como clever e como smart. Ela sempre vai ter um sentido positivo, né? Falando sobre a inteligência, a habilidade, a capacidade de pensamento de alguma pessoa. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. She seems like a very intelligent young woman. Ela parece ser uma garota jovem, né? Uma mulher jovem muito inteligente, né? A gente traduziria isso geralmente como uma jovem. Então ela parece ser uma jovem muito inteligente, falando da capacidade, né, da inteligência dessa menina. Ou então, it was a very intelligent answer, sir. Foi uma resposta muito inteligente, senhor. E aqui a gente vê aquela diferença, né? Aqui, se você usar intelligent, você fica claro que é sempre no sentido positivo. Então realmente foi uma resposta inteligente, uma boa resposta que resolveu alguma dúvida, enfim. Mas se você usasse alguma das outras anteriores, poderia ter essa conotação negativa que eu falei. Então se você disser it was an intelligent answer, é uma coisa boa. Se você disser it was a clever answer ou it was a smart answer, não necessariamente é uma coisa boa. Pode ser, dependendo do contexto, algo, como eu disse, negativo, algo de espertinho, malandrinho. Algum aluno, você é um professor, por exemplo, e você falou para algum aluno fazer alguma coisa e ele te respondeu, deu alguma resposta espertinha de volta, algo nesse sentido. Então vai ser essa principalmente a diferença aqui entre essas três palavras, clever, smart e intelligent. E eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nova aqui com esse vídeo, galera. Se você aprendeu, dê o like, se inscreva no canal que sempre ajuda muito. E até a próxima. Tchau, tchau!